esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados em praças públicas. Gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações. Por isso, eles receberão a pior condenação. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas. Observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva que deu 2 pequenas moedas, que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas, porque todos deram o que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quero cumprimentar os nossos cantores, leitores, ministros, coroinhas, acólita, né? Hoje, o seminarista Elton. Cumprimento toda a comunidade, romeiros, devotos da nossa padroeira, Santa Rita. Nesta tarde de domingo, onde saímos da nossa casa para celebrar em comunidade. Tudo é graça de Deus. Hoje, apesar de o padre não ter passado nada bem com a coluna bem ruim, de manhã bem pior do que agora, mas o que salvou o dia do padre hoje foi a bela maionese com frango caipira no almoço, que só a irmã dele sabe fazer. Muito bem, brincadeiras à parte. Estimados irmãos e irmãs, hoje celebramos o 32º domingo do tempo comum, onde o profeta Elias, amando de Deus, é guiado até a região da Sidônia, chamada Sarepta, no Reino do Norte. No Reino do Norte, onde a rainha Jezabel, que havia se casado com Acabe, conseguiu autorização para instituir naquele reino o culto a Baal, ao deus Baal, o baalismo. E a grande consequência disso foi a grande seca. Todos nós sabemos que seca é uma coisa muito ruim. Eu me lembro quando eu era criança, morava na roça, no sítio,
e deu uma grande seca, tudo seco, água muito pouco, enfim. As pessoas faziam orações, indo até os cruzeiros, devoção popular, né? Orar a Deus para pedir chuva, porque a seca gera a morte. A água, a chuva, é fonte de vida. Quem é nascido e criado no sítio, na lavoura, nós sabemos que a chuva é essencial para que o milho, o trigo, o café, o arroz, o feijão, enfim, todas as frutas e produtos possam então produzir. Então a chuva é essencial para a nossa vida. E a seca afeta também quem mora na cidade, porque se a seca for muito extensa, pode faltar alimento nos supermercados, enfim. A seca é uma coisa terrível. Tem chovido recentemente, graças a Deus, a chuva é uma bênção para a nossa vida. E o nome Elias significa, meu Deus é Javé. Aqui eu quero deixar uma breve catequese. Quando falamos Javé, nós não estamos falando do nome de Deus. O nome Iavé, Javé, significa eu sou aquele que sou. Deus é aquele que é. Quando se manifestou a Moisés, dando a missão de conduzir o povo na caminhada para a terra prometida, disse, vai até o faraó e diz, eu sou, me enviou até vós. Então, Iavé significa eu sou. Não se trata do nome de Deus. Até porque os judeus tinham um profundo respeito pelo nome de Deus, não se atrevendo a dizer este nome, chamando-o de Adonai, Elohim, enfim, não se referindo a Deus pelo nome, mas se direcionando a Ele de alguma maneira. Jeová, pior ainda, é a pior das heresias, dizer que o nome de Deus é Jeová. Então precisamos tomar esse cuidado na nossa vida. Então, o nome Elias significa que Deus é aquele que é. Que Javé é quem é. E o profeta Elias, conduzido até a região da Sidônia, se depara com uma viúva catando lenha, uma seca tremenda. Ele então, conversando, pede um pouco de água e um pouco de pão, um pouco de alimento. A viúva então diz que, olha, tenho apenas um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, depois meu filho e eu vamos comer e aguardar a morte, não tem mais o que fazer. E o profeta, sabendo que aquela viúva, bem como todo o povo, vivendo uma situação de morte, consequência da idolatria a Baal, deixa para ela uma instrução. Vamos confiar em Deus? Vamos repartir o pouco que você tem? E o nosso Deus será um Deus providente. E assim acontece. Tanto o profeta como a viúva e seu filho têm alimento por muito tempo. Então, a partilha é um gesto na vida da comunidade fundamental. A comunhão que recebemos, a Eucaristia, remete a comunidade para uma vida de partilha. E graças a Deus na igreja nós temos pastorais, vicentinos e muitas outras que ajudam quem realmente carece, quem tem necessidade. Então, a partilha é algo
importante na vida do cristão. Segundo recado, com base na segunda leitura, é um pouco assustadora a maneira como Paulo começa falando aos hebreus, que o Cristo não habita em santuário feito por mãos humanas. Espera lá, vamos falar com mais calma sobre isso. Paulo não está dizendo que Deus não está presente nas nossas igrejas, não se trata exatamente disto, muito pelo contrário. Nós temos muitas passagens bíblicas que revelam a presença de Deus na vida do povo, que se reúne nas igrejas para celebrar. O próprio Jesus reprova a atitude dos vendilhões do templo, fazendo da casa do Pai um lugar de negócio. Quando Paulo fala isso, na carta aos Hebreus, está falando do sacrifício de Cristo. Na antiga aliança, o sumo sacerdote entrava no templo, no lugar chamado Santo dos Santos, para oferecer em expiação sacrifícios pelos pecados do povo. E o Cristo Jesus, na nova aliança, ele não entrou no santuário da antiga aliança para oferecer sacrifícios, sacrificando animais por causa do pecado do povo. Ele mesmo se doa inteiramente como sacrifício, hóstia viva, imaculada e santa. É preciso que a igreja pare para pensar no significado da palavra hóstia. Todos nós sabemos o que é a hóstia. A gente vê no altar com o sacerdote, a gente recebe a Eucaristia. Mas qual é o significado da palavra hóstia? Vítima. É isso. Jesus é a vítima oferecida em sacrifício, hóstia viva e santa, para a salvação da humanidade e para nos libertar também do pecado. Pronto, é isso. Então a leitura está falando do sacrifício de Cristo, na nova aliança. Não precisou de ir lá na antiga aliança e fazer aquilo que os sacerdotes faziam no tempo da antiga aliança. Então este é o recado. Para concluir a nossa reflexão de hoje, baseando-me no evangelho que acabamos de ouvir, Jesus estava onde? No templo, observando o comportamento dos mestres da lei, dos fariseus, que gostavam de ser cumprimentados nas praças, de lugares de honra, nas sinagogas, banquetes, gostavam de receber elogios, e até mesmo em nível de religião, cultivavam um tipo de religião de interesses, gostavam que o povo ali do templo pudessem ver os valores que eles depositavam no cofre das esmolas. Então, o primeiro recado hoje: não vivermos uma religiosidade de interesses. Eu já passei por comunidades, não é que não, graças a Deus, onde tinha gente que gostava que o padre visse: olha, padre, limpei o ambão, olha que bonito que ficou, limpei o altar, limpei aquela imagem. O padre sabe que o povo cuida da igreja, ama a sua igreja, louvado seja Deus por isso. Mas tudo aquilo que fazemos é para Deus, em primeiro lugar, não para o padre. Eu tenho medo de gente que vai na igreja só pelo padre. É muito perigoso. A gente vem na igreja, primeiramente, por Deus. O padre está ali cumprindo seu papel, seu ministério. Mas Deus é a nossa primeira motivação de estarmos aqui neste momento. E deixemos de lado qualquer tipo de religiosidade interesseira.
igual os fariseus e mestres da lei faziam. E de repente vem a viúva, pobre, para depositar suas 2 moedinhas, quase sem valor. E Jesus diz: vejam só esta viúva, ela na sua pobreza, enquanto vocês depositam aquilo que está sobrando, ela está depositando tudo o que tem para viver. Na sua humildade, se oferece a Deus, confia, acredita. Ela que também é explorada pelos poderosos da época, vai por Deus, oferece aquilo que monetariamente não vale quase nada, mas oferece aquilo que pode, porque ama. Está cumprindo o seu verdadeiro papel de religiosa. Este é o recado. Que nos ofereçamos ao Senhor na vida da comunidade, com a nossa pequenez, com a nossa humildade, com o nosso coração, e que possamos cada vez mais, sendo comprometidos e envolvidos com este grande mistério do amor de Cristo Jesus para com todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai,